Fala galerinha, beleza? Tô de volta e hoje eu vou falar sobre o filme Pecadores. Sim, eu sei que já tem um tempo que esse filme lançou, tá bom? Mas infelizmente eu só tive tempo de assistir o filme agora e consequentemente gravar a minha crítica agora. Então resolvi, retomar os meus vídeos, fiquei um tempo parado, por motivos de força maior. Então tô voltando aqui já com esse primeiro vídeo sobre Pecadores. Mas vamos por partes aqui, Sobre o que fala o filme Pecadores. Ele fala sobre dois irmãos ali, um primo, que numa cidadezinha ali pequena querem criar um estabelecimento, de lazer, de diversão, de música, do blues, para a população preta daquela época, e para eles conseguirem se divertir, terem um momento ali de descontração, longe dos perigos, e do desconforto todo, e do preconceito todo da época que tinha, com a população. Essa questão toda racial era muito forte nesse filme, Então, isso tudo aqui é muito equilibrado e acontece, essa criação desse estabelecimento, só que eles não contavam, com o fator sobrenatural dessa trama, que já envolve, aquela parte já mais vampiresca, Eles começam a ter que lidar com esse problema, dos vampiros querendo, criando aquele cerco, para intimidar eles a todo momento. Então o filme ele segue mais ou menos nessa linha, a sinopse dele, e eles precisam, com isso tentar escapar dessa situação, Acho que em poucas palavras o filme é isso. Só que, muita gente, cara, muita gente falou: Arthur, assiste Pecadores, um dos melhores filmes do ano, é um dos melhores filmes de terror que já fizeram. E aí eu falei: não, tudo bem, vamos lá assistir Pecadores. Aí pode ser que tenha sido que eu tenha ido com uma expectativa alta demais. Eu gostei do filme, tá? Importante destacar isso, eu gostei. Porém, eu tenho ressalvas, tá? A primeira delas é que eu acho que o ritmo inicial desse filme ele é muito lento. Eu entendo, que tem toda aquela construção de mundo, de narrativa, e você precisa fazer isso, mas eu acho que o filme ele não consegue sustentar um ritmo narrativo que flua de uma maneira mais natural. Eu acho que da metade do filme em diante, você parece que tem outro filme, você parece que tem outro ritmo, parece que é outra pessoa que está dirigindo o filme, sabe? É um pouco distoante quando você compara a primeira e a segunda metade do filme, Mas eu entendo essa questão de construção de mundo, construção de contexto para tudo que vai acontecer, mas eu acho que eles acabam caindo nessa armadilha e acaba ficando um filme muito longo ali, de 2 horas e 20, que você olha e para pra pensar, tipo, tá, podia ter ali 2 horas, 2 horas e 5. Não precisava 2 horas e 20. Não precisava. Acho que dava pra ser mais curto, dava pra ser um pouco mais objetivo nessa primeira metade do filme, sabe? Porque eu acho que muitas coisas demoram pra começar a acontecer, sabe? E aí você cai nessa armadilha, como eu falei, e tudo bem, você constrói os mundos, só que ao mesmo tempo você tem todos aqueles personagens que rodeiam os protagonistas, que são os dois irmãos, gêmeos, e o primo, E você tem todos os personagens que vão rodeando eles. Só que, e aí já emendando na segunda ressalva desse filme, no que seria os personagens coadjuvantes, eu não consegui sentir nenhum apego, assim, por eles. Tipo, ok, eles estão ali, eles são personagens que são em função dos protagonistas, e tá certo, Afinal, eles são coadjuvantes, eles têm que estar ali pra isso mesmo. Só que é só isso. É só isso, tipo, eles têm a carga ali deles na história, a função deles na história, mas você não consegue criar nenhum tipo de vínculo, de laço entre eles. Eles não têm nenhum background além daquilo que seria em função dos protagonistas. Então você não consegue criar esse laço, você não consegue, eu pelo menos, não lembro sequer o nome deles. Sabe, você não faz essa questão. Então, em um filme de terror, quando você quer colocar os seus personagens em perigo, se você não criou esse laço inicial, esse apego com esses personagens, quando esse personagem de fato está em perigo, você não tem essa sensação de urgência, esse sentimento de que você vai perder aquele personagem querido. Você não sente isso. Sabe? Você sente sim com os protagonistas,
né? Em alguns poucos raros momentos, né? Mas os coadjuvantes, a impressão que dá é que eles estão ali para completar elenco mesmo, né? Para fechar as pontas soltas da história, né? Porque esse filme não tem, ele é bem redondinho, sabe? A história funciona, ela flui maneira, mas eu fico com essa impressão de que os coadjuvantes foram um pouco deixados de lado em prol da construção do mundo e da construção do mundo dos protagonistas, sabe? Acho que tá certo dar um foco maior pra eles, obviamente eles são os protagonistas, mas eu acho que você não pode renegar tanto a história e o passado dos outros personagens. Eu acho que fica muito rápido e você não cria esse laço que pra mim um filme de terror é fundamental. Né? E aí comentando, claro, né, eu não vou só macetar o filme aqui, tá? Calma, gente. Né? Me falaram, né, como eu comentei aqui, que era um dos melhores filmes de terror em muito tempo. Realmente, é um filme de terror excelente. Excelente. Apesar desse início um pouco lento, quando as coisas começam a acontecer, essa atmosfera de terror criada, de tensão criada, eu acho que ela funciona muito bem. E o que eu mais admiro nisso é porque ela funciona com a temática de vampiro. Né? Consegue misturar, sim, a questão da crítica social, é óbvio, e funciona muito bem. O diretor Ryan Coogler, ele sabe fazer isso muito bem, a gente já tá cansado de saber disso. Né? E ele já trabalhou com o Michael B. Jordan antes, né? Então, assim, não é uma dupla inesperada, né, de sucesso, né? Então a gente sabia que eles dois juntos era uma combinação que poderia dar muito certo e deu, né? E eu acho que essa questão vampiresca, que como eu falei, é uma das coisas que eu mais admiro nesse filme, porque é muito difícil você usar dessas criaturas da fantasia, né? Vampiro, lobisomem, fadas, etc. Né? Sem cair em uma coisa que fique talvez boba, que fique. Sabe, quando você assiste fica meio que com o pé atrás naquilo, né? Que já tá batido, você já saturou daquele conteúdo. Eu acho que aqui nessa história você tem uma visão, não vou dizer 100% original, tá? Mas você vê que tem uma identidade própria na características daquelas criaturas sobrenaturais, sabe? E é isso que te dá até um pouco mais de tensão de assistir toda aquela história, todos aqueles personagens, porque você sabe, você sente o perigo que eles podem transmitir para os personagens, sabe? Você sente essa tensão toda, né? Então acho que nisso funciona muito bem e os vampiros, eu particularmente gosto, tá, de histórias nessa temática sobrenatural, né? E então eu assisti até com um pouco de medo de ficar ruim, né? Mas com a expectativa um pouco alta, porque eu escutei falar bem, então eu tava nessa confusão na minha cabeça, né, do que eu poderia esperar, mas felizmente o resultado final dentro dessa ótica, quando a gente olha para o sobrenatural dessas criaturas, é muito bom, sabe? Funciona. E como eu falei, né, é um filme de terror. Então, a gente tem aqui alguns detalhes que a gente precisa se atentar. Né? A gente tem aqui alguns detalhes como a fotografia. Né? Muito filme de terror usa muito de jogos de luz e sombras para criar aqueles cantinhos escuros, para você ficar procurando na minúcia o que pode ter ali, a espreita, né? Os perigos que podem aparecer do nada para ter um jump scare na sua tela. Esse filme não faz isso. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Esse filme ele consegue criar uma atmosfera tensa, uma atmosfera de perigo, uma atmosfera de terror, sem usar dos jumpscares baratos e sem sentido. E destacar aqui, nem todo jumpscare é barato sem sentido, mas a maioria é. A maioria é. E aqui é um filme de terror que não precisa usar desse artifício. Porque ele consegue criar no contexto já tudo que ele precisa do terror. Então ele não precisa ficar criando desses momentos de terror barato que a gente está cansado de assistir nesse filme. E ele tem, claro, um jogo de luz e sombras muito bom. Ele tem uma iluminação, ele tem uma fotografia muito boa, que transmite a gente para aquele contexto ali de interior, para aquele contexto de época. Né? A fotografia, o figurino, esses detalhes técnicos, eles funcionam muito bem para transportar a gente ali, sabe? E, claro, a trilha sonora do blues, né, daquele povo, então realmente eles conseguem transmitir a parte cultural, a parte social e a parte histórica atrelada àquilo tudo,
sabe? Você tem uma crítica social forte, sim, e é uma crítica social que ela não passa despercebida, ela é muito bem contextualizada, então eu acho que dentro desse equilíbrio, né, de terror, o filme se sai muito bem, de crítica social, né, o filme se sai muito bem, de drama, eu acho que ele dá uns pequenos deslizes, como eu falei, pela falta de profundidade que alguns personagens podem ter ali, mas eu acho que no geral é um ok, sabe? É um ok, não é um uau, é um ok. É um ok, sabe? Então, antes que me agridam aqui, né? De novo, eu gostei do filme. É um filme bom. Não achei isso tudo que falaram, mas é um filme bom. É um filme bom. Recomendaria, inclusive, né? Então, acho que em poucas palavras é isso tudo que eu achei, né? Do filme Pecadores, que é um filme bom, mas que dá pra baixar um pouco essas expectativas que as pessoas colocaram, sabe? Mas recomendo assistirem sim. Enfim, gente, essa foi a minha crítica de Pecadores, que infelizmente já saiu do cinema, eu acho, há um certo tempinho, eu sei que eu tô atrasado. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aqui o like nesse vídeo, comentem bastante o que vocês acharam do vídeo, se concordam ou discordam de alguma coisa que eu falei. E sempre mantendo respeito nos comentários, gente, isso é muito importante. Mas deixem sim as suas impressões, suas opiniões sobre o filme, isso ajuda bastante aqui no engajamento do vídeo, do canal. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!